Para a mensagem desta noite, irmãos, nós vamos continuar a mensagem desta manhã. Nesta manhã começamos a ver a glória do Senhor. Começamos a ver as manifestações da glória de Deus. Vimos que essa expressão glória aparece na Bíblia toda 371 vezes, sendo 214 no Antigo Testamento e 157 no Novo Testamento. A palavra glória no Antigo Testamento, ela narra o momento em que Deus pressiona, pesa. A palavra glória no Novo Testamento é luz, aquilo que brilha. Mas no Antigo Testamento é aquilo que imprime uma marca, como se fosse um sinete, como se fosse um carimbo que vai imprimir na nossa alma a marca: este é meu, este é meu. Esta é a palavra glória. Quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, quando ele mostrava a sua glória, os homens eram impactados, os homens eram marcados em alto relevo pela majestade, pelo brilho, pela soberania, pelo amor imenso do nosso amado Deus. É como se estivesse marcando a nossa alma, como se estivesse, não, ele marca a nossa alma, impregnando todo o nosso coração com a sua palavra, com o brilho do seu amor por nós. Isto é o que nós vimos no início em relação ao que significa kabod, que é a palavra hebraica para glória, aquilo que pesa, aquilo que por ser pesado forma um desenho ou um logotipo, aquilo que marca em alto relevo. Vimos pela manhã que é algo como se as pessoas que fazem trabalhos em couro pegam aquele sinete e fazem a sua marca em alto relevo. Deus fez a sua marca em nós, e a cada manifestação da glória do Senhor, estudada e conhecida por nós, marca para sempre a nossa mente e o nosso coração. Que seja a continuação desse estudo para a glória e louvor do nosso Deus. De manhã, queridos, nós vemos que a manifestação primeira da glória de Deus é no ato criador. Deus imprimiu em toda a criação, desde o universo até o último ato da criação, que fomos nós, os homens. Ele imprimiu a sua marca. Tudo pertence a Ele. Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego da vida, a marca do Senhor, a glória do Senhor, o fôlego da vida. E como veio dele o fôlego da vida, a vida com este fôlego deve ser para a glória. Vimos também que Deus imprime a sua glória na redenção dos pecadores, no seu plano de salvação, ao elaborar esse plano, no ato salvador na cruz do Calvário, no ato da ressurreição de Cristo, no ato de aplicar em nós pelo Espírito Santo a mensagem do Senhor, e também no ato da santificação, quando ele faz e cria a comunhão entre os santos. É o que estamos tendo aqui, tanto no templo como nos seus lares, estamos tendo a comunhão dos santos. Isto é uma marca da santificação, da glória de Deus na santificação, no enfrentar as enfermidades. Nós encontramos a glória de Deus se manifestando nos momentos escorregadios da vida, ao nos livrar das tentações ou ao nos levantar quando caímos. Também vemos a glória de Deus em todos os atos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória, para o brilho, para o peso do esplendor de Deus, que ao comer, ao beber ou ao fazer qualquer outra coisa, que Deus manifeste a sua marca em nós e ao redor de nós, que todos percebam que tudo aquilo que fazemos é para glorificar a Deus. E agora à noite, queridos, nós vamos estudar mais duas manifestações da glória. A manifestação da glória de Deus no momento da morte.
do cristão. No momento em que o cristão rompe esta vida para ser, no expirar, no último suspiro, ser completado em santificação e então entrar nos céus. Por mais que lutemos aqui na vida para sermos santos, infelizmente é certo que vamos pecar. Porque o mal que detestamos ainda habita em nós, nos levando à queda. E se não fosse isso, ainda existe a cobiça humana e as implicações do inimigo. Embora seja uma serpente com a cabeça esmagada, o inimigo tenta nos desviar do caminho do Senhor. Mas a glória de Deus se manifesta nos encaminhando para a salvação. Mas jamais seremos santos 100% aqui na terra. O último detalhe da santificação é quando Deus nos chama para a sua eterna glória. Quando Ele nos leva, quando Ele tira o fôlego da vida que Ele mesmo pôs, Ele tira esse fôlego da vida para levar nas alturas e colocar diante do trono, aguardando a ressurreição final. Assim diz o Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nela, na Jerusalém celeste, na nova terra, no novo céus e na nova terra, nela jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nada contaminado entra na glória. Por isso, a morte para o cristão é o momento em que Deus completa toda a santificação necessária para entrarmos no Santo dos Santos, para entrarmos no céu, para olharmos para o trono e enxergarmos no trono a força do Senhor, e enxergarmos no trono o Cordeiro que foi morto, mas que venceu e pode abrir o livro. O que é a morte? A morte é o momento em que Deus termina a nossa santificação. É por isso que nós não devemos ter medo da morte. É por isso que o cristão lavado e alvejado no sangue de Cristo não pode ter medo da morte. Porque a morte é o momento em que passamos para a vivência da eternidade com Deus, com os nossos queridos que já estão lá. Passamos a eternidade com Deus, diante do seu trono, com todos, desde Adão até o final dos tempos. O texto que eu gostaria de ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. A quarta manifestação da glória de Deus é no momento da morte do cristão. É quando o cristão dá o seu último suspiro. É quando o cristão está para enfrentar aquilo que para muitos é uma tremenda dor, mas para o cristão é um tremendo motivo de louvor. Estou entrando na casa do meu Pai celestial. Verei, conhecerei face a face o amado Jesus. Atos capítulo 7, versículo 55, é o final da mensagem de Estevão, um diácono que ousou enfrentar as autoridades da época para falar do seu amor por Cristo e do amor de Cristo por ele. Não era um pastor, não era um presbítero, era o nosso diácono. Era o amado do Senhor, que chega e prega de uma maneira contundente durante o capítulo 7 inteirinho. E quando chega no versículo 54, mostra a reação dos ouvintes. Ele prega a verdade, mas os ouvintes não querem ouvir a verdade. E diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. E nesse momento de ameaça e de suspiro de assassinato, versículo 55, mas
não se deixando levar pela ira dos ouvintes, pela raiva, pelo rilhar de dentes dos ouvintes, que não entenderam e não quiseram entender a mensagem que Estevão pregou, mas deixando de lado tudo que estava por acontecer. Ele sabia que ia morrer. Estevão, cheio do Espírito Santo, no momento da morte, a plenitude do Espírito é que nos dá a paz para enfrentar esta passagem. Repito, que para o cristão não é difícil. E nunca será difícil. Estevão diz assim, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória. E viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, em pé à destra de Deus. Estevão e João, um diácono e um apóstolo, receberam de Deus o privilégio de contemplar o trono, de contemplar o que está ali no trono. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu vejo a glória do Senhor. É isto que o cristão deve manter no seu coração nos momentos em que a sua saúde não vai bem. Nos momentos em que somos, como dizem, desenganados pelos médicos. Nos momentos em que antecede ou uma cura milagrosa que Deus pode fazer e tem feito conforme o conselho da sua vontade, ou o momento da nossa partida. O que deve ocupar o nosso pensamento e o nosso coração é o contemplar a glória, o brilho, o esplendor, a majestade de Deus, abrindo as cortinas e dizendo, filho, vem para o descanso das suas obras. É o momento em que Deus está dizendo, filho, tudo aquilo que você não conseguiu na terra em santificação, eu estou te dando. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19. Ele viu o céu aberto. Ele viu o trono. Ele viu Jesus, glorioso, majestoso. Ele viu a glória do Senhor. É uma experiência que não é obrigatória para os cristãos. A experiência de ver os céus não é algo que Deus é obrigado a fazer, todos nós, no momento da nossa morte, enxergarmos. Não. Cabe ao conselho da sua soberania escolher quem de seus filhos verá a glória antes de sair dessa terra. Mas o que cabe a todos os filhos de Deus é o desejo de ver a glória do nosso Deus. Não a visão, mas sim o desejo ardente de querer contemplar os céus e o Senhor dos céus e o Senhor da vida. Um pouco mais, no Apocalipse capítulo 21, versículo 23. 21, versículo 23. Nós vemos que no momento do leito, no momento do acidente, no momento do infarto, no momento em que a nossa alma deixa o nosso corpo de acordo com a história que Deus traçou para a vida de cada um de nós, naquele momento é o momento que o cristão vai contemplar a glória de Deus. Agora, não interessa a maneira como essas pessoas morreram. Os historiadores antigos, de Roma antiga,
Os primeiros historiadores da igreja primitiva narram que os cristãos, conforme eles eram jogados nas arenas para serem devorados por leões, ou então por aquele cão chamado mastim napolitano, que é grande e que eles colocavam com uma coleira de pontas, eles colocavam peles para que ao longe se parecesse com um leão, quando eles devoravam os cristãos. Diz um historiador que naquele momento Nero tapava os ouvidos, dizendo: não quero ouvir esta música, porque os cristãos morriam cantando a glória do Senhor. Isso porque Nero se achava o melhor de todos os músicos, musicista de excelente qualidade, o que realmente não era, era o seu ego. Mas ele tapava os ouvidos e não queria ouvir os cantos. Mas o que acontece? Depois que a nossa alma deixa esta distância da terra até o local que só Deus sabe, dos céus. Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Exatamente no momento em que os olhos são fechados nesta terra, e que Deus completa a nossa santificação, o que chamamos de morte física. Ele nos leva para contemplar aquele que do sol é criador, onde Deus é a luz que ilumina toda nova criatura, e o Cordeiro é a sua lâmpada, onde não falta o azeite, onde não falta a luminosidade, onde não falta o guiar a nossa vida por estas jornadas, às vezes perigosas, cheias de espinhos, com enfermidades, pandemias e sabe lá Deus o que mais há de aparecer. Mas cabe ao cristão entender que a morte dele é uma manifestação da glória de Deus. Continuando. E na volta gloriosa, como será? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Versículo 14. Manifestação da glória de Deus no dia da sentença final, no dia do juízo final, no dia em que Jesus se assentará no trono da sua glória, quando tocar a última trombeta, ele descer dos céus com o exército que há nos céus, vestidos de vestiduras brancas, que é a mesma noiva de Cristo, que é o mesmo coral dos céus. Ele descerá e entre as nuvens, aqueles que estiverem vivos serão elevados às alturas, o arrebatamento. Então ali serão completados pela santificação. Não morrerão os que estiverem vivos aqui, mas serão transformados, passarão pela transformação, transfiguração da sua alma, da sua vida. Terão o mesmo processo que os mortos têm no momento da morte, serão totalmente purificados e descerão. E Jesus se assentará no trono da sua glória e ressuscitará todos. É o que diz Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A glória de Deus é a força que pesa, que carimba a nossa vida, que deixa impregnada na nossa alma a marca da salvação, a marca do Salvador. Enquanto os outros têm o 666, nós temos a marca de Cristo. A cruz maravilhosa dentro da alma. Às vezes carregam-se cruzes no brinco, na corrente, na pulseira, mas dificilmente no coração.
cristão tem que ser carimbado por Deus dentro da sua alma, com a marca do Senhor Jesus, com essa expectativa bendita que Ele vai ressuscitar. A glória de Deus na ressurreição dos nossos queridos. Tudo vai se romper. Alguém uma vez perguntou, mas e aqueles que foram devorados por tubarões e os tubarões já morreram? Deus vai fazer o animal que comeu o tubarão que ressuscitar, até devolver os marujos que morreram no mar, e o fogo, e quem foi queimado, e quem virou cinzas, e quem foi incinerado, e quem foi cremado, como é que faz? Não se preocupe com isso. Diz o texto que pelo poder de Deus seremos ressuscitados. Não se preocupem em vermes que comeram o corpo no cemitério terão que ressuscitar para vomitar. Não é nada disso. É pelo poder da glória do Senhor que seremos ressuscitados fisicamente para o novo corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Eu quero ver um pouquinho mais devagar com os irmãos um detalhe da ressurreição dos mortos aqui e fazer uma ligação com o que falamos hoje pela manhã. Segunda carta aos Coríntios 4,14 diz assim. 4,14 diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele usa 2 vezes o verbo ressuscitar. Egeios. Egeios quer dizer levantar. Não apenas levantar da terra, não apenas ressuscitar, mas levantar. É o mesmo usado lá quando estudamos a santificação, quando estudamos pela manhã que a manifestação da glória de Deus na nossa santificação, no processo, e lemos Romanos 15, versículo 7, quando aparece acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A palavra proslambano quer dizer levantar. Quando alguém vence, quando alguém ganha uma batalha, ganha uma luta, ganha alguma coisa, nós vemos, ou faz um gol, nós vemos todo mundo pegando e levantando a pessoa, ou colocando ela em destaque. É mais ou menos esta figura que o apóstolo Paulo usa aos Coríntios e aqui usou aos Romanos e usa aqui aos Coríntios. Levantar. Este daqui, Pai, eu morri por ele. É este. De todos estes, é este. Manifestação da glória de Deus. No momento em que Ele vai nos ressuscitar dos mortos. Mas a majestade e a glória de Deus também aplica-se no momento em que Ele pesa a mão. No momento em que Ele coloca para baixo o ímpio. Vejamos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estes, ou seja, os que não amam o Senhor, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eles não serão levantados e apresentados na frente de todos. Este daqui
pertence ao meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber. Mais ou menos numa figura até infantil, é isto que o Senhor diz sobre a sua glória no dia do juízo final. Cristão verdadeiro não pode ter medo do fim do mundo, porque será o momento mais glorioso para a sua vida. O dia do juízo final será um momento ímpar e será um momento de glória, de brilho, mas quem vai brilhar ali também seremos nós, os salvos. Muitos, eu já ouvi, infelizmente, crentes dizendo que preferem morrer antes da volta do Senhor Jesus, porque foi impregnada a sua mente por doutrina pentecostal fajuta, que diz que Deus vai julgar novamente o mundo, Deus sentado no trono como juiz, o diabo como promotor de um lado e Jesus como advogado do outro, e Deus vai abrir o livro preto dos céus e o diabo vai falar, fulano de tal, depois que o Senhor morreu por ele, continuou fazendo isto e aquilo. Um cartãozinho antigo mostrava onde você passará a eternidade, mostrava um telão no dia em que todos ressuscitassem e Deus falando de um por um, numa sessão interminável, porque Ele estaria julgando novamente todos os moradores da terra. Para que Jesus morreu na cruz? Qual foi a finalidade da morte dele? Se no final dos tempos Deus fará um novo julgamento. É claro que isso não vai acontecer. Porque em João capítulo 3, falando com Nicodemos, depois de falar o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele fala que o julgamento é este, que Jesus veio e amaram as trevas no lugar da luz. Aquele que crê não será julgado, aquele que crê já está julgado. Então é o momento da sentença final. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O poder de Deus agora de pesar não será para marcar, mas para empurrar para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Em último lugar, a manifestação da glória de Deus no dia do juízo final, além de nos ressuscitar pelo poder da sua glória, de condenar eternamente o ímpio pelo poder da sua glória, Ele vai nos dar o reino pela sua glória, por causa da sua glória, movido pela sua glória. Porque a sua glória nos marcou desde antes da fundação do mundo, nos marcou para o momento da glorificação final. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E fundação do mundo, já estudamos em outro momento, significa quando ele elaborou isso, antes do haja luz, antes da criação do universo. Deus manifestará a sua glória no momento em que vai nos dar o reconhecimento do nosso amor por Ele. É muito impressionante cada palavra desse texto. E eu sempre repeti e vou continuar repetindo até ele me levar, que a frase que Jesus diz é: vinde, benditos de meu Pai.
Isso me faz lembrar de Jó, quando o diabo chegou diante do trono e falou: olha lá, ó, Jó. E Deus falou: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Isso é falar bem, é Deus falar bem. E aqui o Senhor Jesus dirá na frente de toda a multidão: venham bem falados de meu Pai, venham aqueles que meu Pai fala bem. Manifestação da glória de Deus no dia da sentença final, no dia do juízo final. Queridos, na sequência que fizemos neste domingo, sobre a glória de Deus, ainda é muito pequena a explanação do que significa a glória de Deus. Mas tivemos que resumir e mostrar que a glória de Deus se manifesta na criação, na redenção, no plano da salvação, no ato salvador, na ressurreição de Cristo, no aplicar a mensagem em nós, na nossa santificação, quando Ele nos dá a comunhão entre os fiéis, quando Ele nos ensina a enfrentar as enfermidades, quando Ele nos ensina a enfrentar os momentos escorregadios da vida e os momentos de queda, quando Ele nos levanta. A manifestação da glória de Deus nos faz entender que a morte física é o momento em que esta cortina que nos separa dos céus é aberta e Deus chama: filho, vem para o descanso de suas obras. E o fechar dos olhos, o último suspiro, é o mecanismo que Deus usa para terminar a santificação, que nós nunca conseguiremos nesta terra, porque somos pecadores ainda. E mostra como será a nossa chegada nos céus, contemplando que a glória de Deus é que ilumina a cidade santa. É no momento da volta do Senhor Jesus, quando Ele vai nos ressuscitar pelo poder da sua glória, quando Ele vai condenar o ímpio, aquele que zomba do cristão, aquele que desfaz do cristão, aquele que fica fazendo desenhos religiosos sem roupa, como homossexuais, aqueles que vivem atazanando a ideia do cristão, que ficam tentando ferir o cristão, os ateus desgraçados, que não se entregam a Jesus. Ele dirá: não, vocês serão banidos da minha face e não verão a glória do meu poder como misericórdia. Em compensação, aos fiéis, aqueles que amam e louvam o Senhor, Deus manifestará a sua glória dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que já partiram e nós que vamos partir, nós cantaremos sempre para a glória de Jesus. Seremos sempre e eternamente gratos e louvaremos desta forma. No passado, breve passado perto, foi escrita uma letra de um cântico que a igreja conhece, um cântico antigo, que fala: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Eu não sei se esse cântico será entoado nos céus, não sei se os nossos irmãos que morreram estão entoando esta mesma letra e melodia, mas eu sei que estão entoando louvores para a glória de Jesus. E nós aqui na terra, enquanto limitados, nós podemos sentir um pedaço do céu, entoando este cântico: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, glória para sempre. É o cântico que vamos entoar neste momento, glorificando o Senhor, começando o nosso louvor celestial, porque Deus manifesta a sua glória a todos nós. Que manifestemos a glória do Senhor quando sairmos do templo, quando sairmos de casa,
quando acabar a pandemia, ou durante a quarentena, entregando para os demais que não conhecem ao Senhor mensagens, músicas, textos, vídeos que falem da glória do Senhor. Vamos entoar este belo cântico para a honra do nosso Senhor Jesus. Oremos. Amado Deus, engrandecemos, Senhor bendito, teu bendito nome e os teus feitos através das manifestações da tua glória. Reconhecemos, ó Deus, que a tua graça é melhor do que a vida, porque a tua graça nos faz contemplar a glória. Agradecemos, ó Deus, porque aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus, a morte física, o sair desta terra, não deve ser encarado como um momento doloroso, um momento de pavor, mas é o momento em que o Senhor completa a santificação e nos recebe na tua glória. Agradecido, Senhor, pelos teus filhos que já estão aí, pelo que eles plantaram aqui na terra, pelos exemplos que deixaram. Que também seja assim quando nós partirmos, ó Pai. Que as pessoas se lembrem do instrumento que o Senhor usou na terra, e não do homem, não da mulher, mas do instrumento que o Senhor usou, aquele homem e aquela mulher. Ó Pai bendito, queremos agradecer porque no final de tudo, desta terra maldita pelo pecado, quando chegar o novo céu e a nova terra, o Senhor vai manifestar a glória, nos recebendo com um reino para cada um de nós. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor está conosco aqui, e um dia estaremos contigo, e tudo que é dúvida aqui na terra será tirado. Para a tua glória, Senhor, sejam os nossos dias, sejam os nossos estudos, os nossos trabalhos, o nosso lazer. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Agora, no encerramento do culto, nós veremos também um vídeo de um cantor muito querido chamado Paulo César Baruch, e a música é Comigo Estás. Que possamos ter nesta última música do culto, na expressão da graça que Deus colocou no coração de Baruch, para junto com os seus amigos comporem essa música, que possamos fazer dela a nossa alegria, possamos fazer dela o nosso lema, o nosso cântico daqui para a eternidade. Sei que um dia saberei tudo o que tens para mim.